Você tem reservas espirituais para enfrentar os dias difíceis? Bom dia! Estamos hoje no nosso 10º capítulo, de compartilhar o livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. E hoje nós vamos falar do nosso jardim. Pondo em ordem o jardim. E o que é esse jardim? É isso que nós vamos ver hoje. E também vamos ver e entender a importância de termos o nosso mundo interior em ordem para que possamos enfrentar os dias difíceis, porque eles vêm, sempre aparece, ninguém passa pela vida sem ter passado por algumas situações complicadas, difíceis, e se nós não estivermos com o nosso mundo interior bem fortalecido, bem estruturado, a gente não aguenta, né? Por isso que tem tantas pessoas doentes, né? Doentes, apavoradas, depressivas, ansiosas, enfim. Vamos entender um pouco sobre isso hoje. E ele começa contando um relato. Ainda no início da Guerra do Vietnã, Howard, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, teve seu avião derrubado quando sobrevoava o Vietnã do Norte. Foi preso e passou vários anos nas mãos de seus captores, sofrendo muitas torturas. Ao fim da guerra, foi libertado. Em seu livro, Na Presença dos Meus Inimigos, ele faz uma reflexão sobre as reservas morais de que dispunha e das quais retirara forças naqueles dias difíceis, quando a vida parecia quase insuportável. Diz ele: durante os longos períodos em que era forçado a meditar, não foi difícil aprender a distinguir entre o que é importante e o que é supérfluo, o que é útil e o que é inútil. Anteriormente, nos domingos, por exemplo, eu passava o tempo trabalhando muito ou me divertindo e não tinha tempo para ir à igreja. Durante muitos anos, minha esposa havia me chamado para ir ao culto com a família. Ela não implicava nem se irritava, mas sempre mantinha a esperança. Mas eu estava ocupado demais, ligado demais em outras coisas, e não podia passar 1 ou 2 horas por semana pensando nas questões mais importantes da vida. Mas agora ali estava eu, cercado por imagens da morte, cenas, sons e cheiros. Em pouco tempo, minha fome espiritual superava até a vontade de comer um bife. Eu queria saber mais sobre aquele aspecto do meu ser que nunca morrerá. Queria conversar com alguém sobre Deus e sobre a igreja, mas no confinamento solitário do Hirtbrick, nome que os prisioneiros de guerra deram ao seu campo de concentração, não havia pastores, nem professores de escola dominical, nem bíblias para me orientar e me confortar. Eu havia negligenciado completamente a dimensão espiritual da minha vida. Foi preciso ficar numa prisão para descobrir como é vazia uma vida sem Deus. Foi necessário que Howard sofresse as pressões de um campo de prisioneiros de guerra para que reconhecesse que havia em seu interior um setor central que ele negligenciara praticamente durante toda a vida. Eu chamo a esse setor de espírito. Nós não podemos localizar fisiologicamente o setor espiritual do nosso mundo interior, mas ele existe. É eterno e é nele que gozamos de comunhão íntima com o Pai Celeste. Embora nosso espírito nunca perca sua natureza eterna, o fato é que pode encontrar-se em tal estado de desordem que torna-se impossível o indivíduo ter comunhão com Deus. De um modo geral, isso produz um caos total nas outras facetas de nosso ser interior. As pessoas cujo espírito não está em ordem raramente têm serenidade interior. Algumas tomam por tranquilidade um estado que na verdade é apenas uma dormência ou um vazio espiritual. Outras sofrem de inquietação,
uma sensação de que nunca conseguirão corresponder às expectativas de Deus em relação a elas. Uma preocupação que muitos revelam é com sua incapacidade de manter um bom ritmo espiritual, que resulte em atitudes e desejos espirituais ou menos constantes. Um jovem certa vez fez o seguinte comentário: eu começo a semana cheio de boas intenções, mas já por volta da quarta-feira pela manhã perco o interesse. Simplesmente não consigo manter um nível satisfatório em minha vida espiritual. Então estou chegando a um ponto em que me sinto cansado de tentar. A fórmula rápida. Quando estudamos a história dos grandes homens da Bíblia, às vezes até temos inveja deles. Pensamos em experiências como a da sarça ardente para Moisés, a visão de Isaías no templo e a confrontação de Paulo com Cristo na estrada de Damasco. E somos tentados a pensar: se eu tivesse uma experiência semelhante à deles, minha vida espiritual ficaria perfeita para o resto da vida. Achamos que se vivêssemos uma dessas experiências de êxtase espiritual, que ficasse indelevelmente impressa em nosso consciente, iríamos crescer muito em espiritualidade. Pensamos que depois de um toque espetacular de Deus que nos impressionasse bastante, nunca mais seríamos tentados a duvidar de nada. Essa é uma das razões por que muitos cristãos são tentados a procurar uma espécie de fórmula rápida, que façam com que Deus lhes pareça mais real e mais próximo. Alguns se sentem profundamente abençoados quando ouvem um desses pregadores exaltados a derramar com veemência acusações e censuras, e disso lhes provém um forte senso de culpa. Outros ficam à procura de experiências emocionais que os elevem espiritualmente e os deixem em estado de arrebatamento. E existe também aqueles que mergulham em intermináveis rondas de estudos bíblicos, pensando encontrar na busca da doutrina pura um modo de entrar numa comunhão mais satisfatória com Deus. Ainda outros buscam a espiritualidade, tornando-se superativos na igreja. Geralmente cada um escolhe uma forma de preencher seu vazio espiritual que mais se harmonize com seu temperamento. Isto é, cada um escolhe aquilo que fala mais de perto no momento e o faz sentir-se em paz. Mas o fato é que a média dos cristãos, pessoas como eu e você, provavelmente não passa por confrontações tão contundentes, como alguns casos da Bíblia. Nem tampouco ficaria satisfeitas com tais experiências. Se quisermos cultivar uma vida espiritual que nos satisfaça, teremos que encará-la como uma disciplina, assim como a de um atleta que exercita seu corpo preparando-se para uma competição. Uma coisa é certa: se não tomarmos a firme deliberação de exercer essa disciplina espiritual, chegará um dia em que nos arrependeremos muito de não havermos aceitado esse desafio. Foi o que aconteceu a Howard. O cultivo do jardim. Como podemos descrever esse setor, esse território espiritual, onde os encontros quase são sagrados demais para serem postos em palavras? Tirando as definições teológicas, resta-nos apenas uma série de metáforas. Davi, nos Salmos, estava pensando metaforicamente quando descreveu seu espírito como um pasto, onde Deus, o pastor, conduzia a ovelha. Nessa metáfora, vemos águas tranquilas, pastos verdejantes, mesas abarrotadas de alimentos, de que poderia servir-se com toda segurança. Era um lugar, dizia ele, em que a alma se sentia restaurada. O poeta cristão William Cowper, que viveu no século XVII, empregou a metáfora de uma lagoa tranquila. Uma vida cheia de turbulência e barulho pode parecer, para quem a vive, sábia e louvável, mas a sabedoria é uma pérola mais facilmente encontrada em águas tranquilas. Para mim, a melhor metáfora desse setor espiritual interior é um jardim, um lugar amplo, cheio de paz e tranquilidade. É nesse jardim que o Espírito Santo entra para se revelar a nós, para dar-nos sabedoria, para nos aprovar ou repreender, dar-nos incentivo ou orientação e instrução. E quando tudo está em perfeita ordem ali, ele é um lugar silencioso, sem muita agitação, sem ruídos poluidores, sem confusões.
Mas esse recanto interior também é muito vulnerável, e se não for devidamente cuidado, logo será invadido por uma vegetação indesejada, e Deus não vem caminhar em locais que se encontrem em desordem. É por isso que quando uma pessoa não cultiva bem seu jardim interior, diz que ele está vazio. Era esse exatamente o problema de Howard, quando os tormentos da prisão eram mais intensos. Vivia um terrível momento de crise, devido ao isolamento total, aos frequentes espancamentos e ao declínio da saúde. A que recursos ele poderia apelar para que o sustentassem naquela hora? Pelo que ele próprio diz, nos anos anteriores havia desprezado suas oportunidades de armazenar forças e determinação em seu espaço interior. Eu estava ocupado demais, ligado demais em outras coisas, diz ele, e não podia passar 1 ou 2 breves horas por semana pensando nas questões mais importantes da vida. Mas, apesar de tudo, ele tinha alguma coisa recolhida na infância, e foi isso que ele rebuscou e cultivou. De repente, Deus era uma pessoa muito significativa e muito real para ele. Colocar em ordem essa dimensão espiritual de nosso mundo interior equivale então a fazer o cultivo dela. É trabalhar cuidadosamente o solo espiritual. O jardineiro revolve a terra, arranca os matos, planeja como vai utilizar os canteiros, semeia, rega, aduba as plantas e depois se deleita com o que seu pomar produz. Tudo isso compreende o que chamamos de disciplina espiritual. E é bem interessante essa metáfora que ele traz, porque um jardim, ele sempre vai precisar ser cuidado, né? Por mais lindo que esteja, sempre vai ter um matinho para arrancar, uma grama para ser cortada, uma árvore para ser podada. E assim, né, a comparação que ele faz é a nossa vida espiritual. A gente sempre precisa estar regando, cuidando, cultivando, né, buscando mais e mais conhecimento, e isso não tem fim. Enquanto vivermos, é necessário ter essa disciplina espiritual. Privilégios que podemos perder. Se não começarmos logo essa disciplina, perdemos um bom número de privilégios que Deus reservou para nós, com o objetivo de nos proporcionar uma vida mais plena. Um deles, por exemplo, é que nunca aprenderemos a ter uma perspectiva eterna e infinita da realidade, e que pela maneira como Deus nos criou deveríamos ter. Nossa capacidade de julgamento ficará substancialmente reduzida. Davi nos revela um pouco dessa perspectiva da eternidade quando fala que os reis da terra criam movimentos e sistemas com os quais pretendem destronar a Deus. E se ele não tivesse uma perspectiva correta sobre um Deus eterno e soberano, que ele descrevesse como estando nos céus rindo dessas inúteis maquinações dos homens, ele poderia ter ficado intimidado com esses reis e seus movimentos. Mas o que aconteceu? Ele não teve medo. Mas quem não tiver essa visão da eternidade poderá temer. Um segundo privilégio que não teremos, se o setor central do nosso interior não estiver disciplinado, será uma amizade vital e vivificante com Cristo. E nisso Davi também é um bom exemplo. Ele teve plena consciência de que perdera seu contato com Deus ao pecar com Batseba, e não suportou por muito tempo essa situação. Foi logo correndo para Deus com um brado de confissão e uma súplica de restauração. Aquela intimidade com o Senhor era de enorme importância para ele. Um terceiro privilégio que perdemos por causa de um espírito em desordem é o temor que nos advém de nosso senso de responsabilidade diante de Deus. Começaremos cada vez mais a nos esquecer de tudo o que temos e somos, vem de suas bondosas mãos, e cairemos no erro de pensar que tudo é nosso. Foi o que aconteceu com Uzias, rei de Judá, que gozava de um belo relacionamento com Deus, mas depois deixou que isso acabasse. Em consequência desse erro, seu orgulho aumentou, o que o levou a um vergonhoso declínio. Começara como um herói, mas terminou como um louco.
e o que provocou tudo foi o caos e a desordem que se estabeleceram em seu espaço interior. Em quarto lugar, a ausência de ordem em nosso espírito implicará também na perda da consciência de nossas verdadeiras dimensões em relação ao Criador. E assim sendo, esquecemos nosso valor perante Deus e nossa condição especial de filhos dele. Quando nos esquecemos dessas coisas, caímos nos erros cometidos pelo filho pródigo e acabamos tomando uma série de decisões desastrosas com dolorosas consequências para nós. E por último, não ter ordem no âmago de nosso ser geralmente nos deixa com poucas reservas espirituais e pouca energia para suportarmos os momentos de crise, os fracassos, humilhações e sofrimento, a morte de um ente querido ou a solidão. Foi essa situação desesperadora em que se encontrou Howard. Mas como foi diferente a situação de Paulo na prisão romana? Todos os haviam abandonado, por razões válidas ou não, mas ele tinha certeza de que não estava sozinho. E de onde lhe vinha essa certeza? Vinha dos seus muitos anos de disciplina espiritual, durante as quais cultivara seu jardim, criando um lugar onde podia se encontrar a sós com Deus, por pior que fossem as adversidades do mundo exterior. O que será preciso? Quando cultivamos bem esse jardim e o Espírito de Deus se acha presente nele, as colheitas se tornam regulares. E que frutos colhemos? Colhemos bens tais como coragem, esperança, amor, resistência, alegria e muita paz. Temos também uma inusitada capacidade de exercer autocontrole, a habilidade de saber discernir o mal e descobrir a verdade. É como diz o autor de Provérbios: porquanto a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Em todos esses séculos de cristianismo, os grandes místicos cristãos foram os que levaram mais a sério essa questão da disciplina espiritual. Eles a estudaram, praticaram-na e, em alguns casos, a levaram a extremos perigosos e doentios. Mas o fato é que sabiam que regularmente precisavam afastar-se um pouco da rotina da vida para buscar a Deus em seu jardim interior. E eles nos revelaram que os cultos e as cerimônias religiosas não eram o lugar mais apropriado para isso. Cada cristão teria que encontrar seu próprio santuário, suas águas tranquilas, seu jardim interior. Diziam eles, não havia outra alternativa. Jesus foi uma pessoa que sem dúvida cultivou essa disciplina do Espírito. Davi também a buscou, sabemos disso. E assim também fizeram os apóstolos. E assim fez Paulo, que disse o seguinte a respeito de suas atividades rotineiras: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E será que hoje não barateamos um pouco essa disciplina espiritual? Conversamos sobre a importância da hora silenciosa, um momento devocional diário, que muitas vezes está reduzido a um sistema ou método rápido e super simplificado. E resumimos tudo a uns 10 ou 30 minutos de exercício espiritual, dependendo da qualidade de tempo de que dispomos. E além disso, utilizamos manuais de estudo bíblicos, manuais devocionais, livretos devocionais, listas de oração bem organizadas. Tudo isso é muito bom. Acho que é melhor do que nada, mas está longe de ter a mesma eficácia da comunhão espiritual que os místicos ensinavam. O que será preciso para que começamos a cultivar o jardim interior de nosso mundo particular? Será que precisaremos passar por grandes sofrimentos? Parece que é isso que a história está sempre revelando. As pessoas só buscam a Deus quando se acham sob grandes tensões e não tem mais a ninguém a recorrer. Os que se acham cercados de bênçãos tendem a se deixar levar pelas correntezas da vida, e é por isso que às vezes questiono a aplicação da palavra bênção a certas situações. É claro que algo que faz com que negligenciemos o cultivo do nosso jardim interior não pode ser de fato uma bênção.
Será que só apreciaremos a importância desse espaço interior quando nos virmos diante da morte, ou da derrota, ou da humilhação? Mas a ordenança está aí, e está também o exemplo dos grandes homens de Deus na Bíblia e na história. Quando pomos em ordem nosso mundo espiritual, estamos, com isso, preparando um lugar para Deus, onde Ele possa entrar e falar conosco. E quando ouvirmos sua voz, veremos que é diferente de tudo que conhecemos. Foi isso que Howard aprendeu. Mas primeiro teve que passar pela terrível experiência de ser prisioneiro de guerra. Comecemos logo. Refugiemo-nos nesse recanto. Aprendei de mim, diz Jesus. Aqui está uma ótima reflexão, né? Para que nós começamos a colocar o nosso mundo interior em ordem o mais rápido possível. Porque o nosso mundo aí fora está um caos, né? E se nós não estivermos com o nosso mundo interior, com a nossa vida espiritual fortalecida em Deus, se nós não tivermos a convicção de que Deus nos ama e que Ele nos protegerá, né, de todo o mal, protegerá os filhos, porque não é todo mundo que é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus, mas eu só me torno filho no momento que eu desejar me tornar filho. Deus não obriga ninguém, e nós nos tornamos filhos unicamente por intermédio de Jesus, o seu Filho. Então nós precisamos estar fortalecidos e convictos de que Deus cuida dos seus filhos, porque senão a gente realmente vai enlouquecer, porque o mundo está enlouquecendo, o mundo já enlouqueceu, na verdade, né? Então essa fica essa reflexão para hoje, né? No nós pormos o nosso mundo interior em ordem. Vou deixar os questionários aqui na descrição. Que vocês tenham uma excelente quarta-feira e que Deus abençoe. Até amanhã.